Oi, pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos a mais um episódio. E hoje eu estou recebendo aqui a Flávia Cobal, que já esteve aqui no podcast em 2017, né, Flávia? No comecinho do podcast, no episódio 11, que teve como título Construa uma jornada de sucesso, substituindo a mente competitiva pela mente criativa. E hoje estou te recebendo aqui de novo para falar sobre resiliência. E Flávia, muito obrigada por nos brindar aqui com a tua presença. Tu sabe que eu tenho um carinho muito grande por ti. Muita gratidão. Bruna, super obrigada por esse novo convite, né? Essa nova possibilidade. Quando você falou nosso começo de 2017, rapidamente me veio um filme assim de tantas coisas que aconteceram de 2017 para cá, né? Praticamente mais de 2 anos aí. E prazer estar aqui novamente e ver realmente o quanto o seu trabalho tem impactado, né? Tantas pessoas. Eu tive tantas pessoas que vieram através do seu podcast, que vieram conversar comigo, né, trocar ideias. Então, parabéns pelo seu trabalho. Para mim é uma honra muito grande estar aqui novamente, né, vendo aí a consistência e o quanto o seu trabalho tem crescido. Obrigada. Parabéns por isso. Muito obrigada. O teu episódio Conscientemente começou em outubro de 2017, teu episódio foi ao ar em dezembro, então faz um bom tempo mesmo. E Flávia... 1 ano e meio aí, mais ou menos, né? E Flávia, eu gostaria que tu contasse pra gente, então, o que é, a teu ver, a resiliência? Se tu puder explicar pra gente um pouquinho desse conceito, seria bem legal. Tá, bacana. Então, vamos lá. Se a gente pensar, né, sobre a resiliência, esse termo, é um termo que é usado na mecânica, né? Fala muito sobre a questão da resistência de materiais. Então, o quanto um material é resistente ou não, e não só resistente, mas resiliente, porque a resiliência, ela difere um pouquinho da resistência, né? Se a gente pegar bem o termo mesmo, a resiliência é a capacidade que um elemento ou um material tem de sofrer um impacto, independente do tipo de impacto, e voltar à sua forma, tá? E a gente sempre faz muito brincadeira em treinamento dessas coisas, a gente faz a brincadeira do elástico. Se você pegar um elástico, né, principalmente um elástico de dinheiro, uma borrachinha de dinheiro, se você estica ela uma vez, ela volta, 2 vezes ela volta, 3 vezes ela volta. A questão da resiliência é que muitas vezes, dependendo do tipo de impacto, ao invés de você fazer com que aquele material ele volte, né, ao original, ele consiga voltar ao original, tem materiais que não suportam e se rompem, né? Então, o quanto, para mim, o termo resiliência, para mim especificamente falando, ele está muito próximo de flexibilidade. Olha só. Eu acredito que uma pessoa ela se torna resiliente quando ela desenvolve a capacidade de ser flexível diante de situações que ela enfrenta na vida dela. E resiliência, quando a gente traz isso, né, para o ser humano, resiliência é justamente a capacidade que eu desenvolvo, porque eu acredito que resiliência acaba se tornando uma habilidade do ser humano. Sim. E como toda habilidade, ela pode sim ser desenvolvida. Então, é uma habilidade que eu desenvolvo diante dos meus desafios da vida, diante das questões da vida, como eu enfrento isso, e diante de frustrações, de dificuldades, eu consigo, talvez, aí retornar para o meu estado natural, né? Mas aí a gente pode falar um pouquinho mais sobre. Muito bacana, Flávia, até porque, né, a resiliência tem tudo a ver mesmo com adaptar-se às mudanças da vida, até porque as mudanças, elas fazem parte da vida, né? Então, saber estar presente nesses momentos, na certeza de que também, muitas vezes, os momentos vão ser desafiadores, vão aparecer adversidades e muitas vezes o sofrimento pode até vir junto com elas ou não, mas que o sofrimento faz parte da vida, então essa percepção acho que também tem tudo a ver com a resiliência, né, Flávia? Exatamente, exatamente. Por isso que eu não gosto de usar, né, na forma literal, quando a gente vê lá na mecânica, né, é a capacidade de um material voltar ao seu estado original. Eu, particularmente, Bruna, acredito que uma vez que a gente sofre, que a gente passa por um desafio, que a gente sofre uma decepção, ou, enfim, né, que a gente passa por situações na nossa vida que exijam de nós resiliência,
eu acredito que a gente nunca volta para o estado que nós estávamos antes. Sim. A gente sempre se desenvolve. É um degrau a mais na nossa etapa de evolução, na nossa etapa de desenvolvimento. Voltar à forma como nós éramos, talvez mostre que a gente não estava pronto ou não se desenvolveu. Agora, se eu passo por um desafio, atravesso uma situação difícil, um momento difícil na minha vida, e consigo tirar disso um ensinamento, e consigo tirar disso um aprendizado, aí eu acredito que a verdadeira resiliência do ser humano, né, que ante a tantas situações que acontecem nas nossas vidas, a gente pode sim tirar proveito de tudo isso, né, encontrar sentido para aquilo que nós estamos vivenciando. Perfeito, perfeito. Até porque o nível de consciência, se a gente estiver preparado e se a gente quiser realmente crescer, o nosso nível de consciência ele está sempre pronto para ser ampliado, né? Então a gente sobe um degrauzinho, vai enxergar a vida sobre aquele degrau e aí depois a gente vai subindo novos degraus. Então a gente sempre pode enxergar um pouquinho acima com uma nova percepção, um novo nível de consciência. Isso que é bacana, Exato. né? Exatamente, com certeza, com certeza. E a gente poder realmente ampliar cada vez mais, né? Tanto a nossa forma de visualizar uma situação, como os aprendizados que a gente também pode tirar, né? Diante de algumas situações que a gente vivencia. Você falou uma coisa muito importante, né? A nossa vida ela é cheia de desafios, né? E nem todos os dias serão bons. Mas o dia que não é bom não precisa ser necessariamente ruim. Sim. Pode ser somente um dia de aprendizado. Um dia que eu tive que realmente estar mais consciente para aprender algo sobre um determinado assunto. Sem dúvida, sem dúvida. E se a gente olha para trás, né, tem uma frase que diz: você sobreviveu a todos os dias difíceis que você teve até agora. Então, a gente é capaz, sim, a gente tem muito essa capacidade de desenvolver essa resiliência, essa força. É uma habilidade que está sempre aí pronta para a gente abraçar e desenvolver. Com certeza. Eu tenho uma mentora, né? Além de coach, eu também sou consteladora, né? Eu sou formada em constelação. E a minha mentora nessa área de constelação, ela usa um jargão que eu acho fantástico, que ela diz assim: ninguém aqui morreu na selva, né? Ou seja, diante de todas as adversidades da vida, nós sobrevivemos. Sim. Né? E não só sobrevivemos, estamos realmente ativos, produtivos. Então, entra muito no poder da escolha mesmo, né? Eu acredito que ser resiliente, uma pessoa que se torna resiliente, é uma pessoa que assumiu para si o poder de escolha. Quer dizer, eu escolho, né, que direção, eu escolho que final eu vou dar para uma situação que acontece em minha vida. Eu publiquei justamente isso ontem no meu Instagram, ontem à noite. Né? Quais são as respostas que você tem dado, né, diante dos desafios que a vida coloca diante de você. Então, para mim, ser resiliente é entender que o poder de escolha é seu. Lindo. Você quem escolhe qual é o caminho, né, que você dá para uma determinada situação que acontece com você. Perfeito, Flávia, muito bom. E eu gostaria que tu falasse para a gente quais são os maiores desafios ou obstáculos, né, para aquelas pessoas que gostariam de desenvolver mais essa capacidade, mas que por algum motivo têm alguma dificuldade. Tá. Bruna, você falou uma coisa no começo da nossa conversa que eu acho que esse é um dos pontos bem importantes mesmo, que você falou sobre a consciência, né? Como o próprio podcast, né? O conscientemente. Então, eu vejo assim que um dos maiores poderes do ser humano, mas também um dos maiores desafios, é passar a agir em sua vida de forma consciente. Nós temos um botãozinho que eu não sei onde que fica ligado, que é o tal do piloto automático. E o nosso grande desafio é aprender a desligar esse botão. Então, diante de uma situação que a resiliência me é exigido, e a gente não precisa ser resiliente para ser feliz. A gente não precisa ser resiliente para comemorar uma conquista. Né? Nós precisamos ser resilientes quando eu estou com uma situação de dificuldade, quando eu tenho uma adversidade, quando eu tenho uma frustração, quando eu preciso lidar com uma dor na minha vida. Nesse momento, eu preciso ser resiliente. E ao invés de eu ligar um botão, né, de eu apertar ali o piloto automático e agir da forma que muitas vezes talvez nós agimos, que é nos recolhermos, né, questionar a vida,
mas por que isso está acontecendo comigo? Mas o que eu fiz para que isso estivesse acontecendo comigo? Eu acredito que nós precisamos realmente desenvolver essa capacidade de agir de forma consciente diante de uma situação, né, que exija de nós a resiliência, para que a gente possa começar a observar. Quer dizer, se a vida me trouxe essa situação, o que é que eu preciso aprender com essa situação? Uhum. Não é que você foi um azarado, né? Não é que a vida não gosta de você, não é que Deus não olhe para você com amor, não é isso. Mas provavelmente você precisa, para o seu próximo nível, você precisa ainda aprender algo naquilo que você está, para que você possa evoluir de maneira mais consciente. Então, eu vejo que o principal desafio é isso, agir de forma consciente. Só que tem outra coisa por trás. Nós só agimos de forma consciente quando nós estamos presentes. Sim. Uhum. Então, eu preciso entender que a vida, ela não é nem daqui meia hora, ela não é daqui a pouco, ela não é hoje. Né? E o que é a vida? A vida é hoje. Não, a vida não é hoje, a vida é agora. Uhum. É exatamente esse momento que nós estamos vivendo agora. E se eu não estou presente para perceber isso, eu corro o risco de, numa situação de dificuldade, eu deixar de tirar o ensinamento que aquela situação pode me oferecer e ficar me lamentando, ficar me lamuriando, me vitimizando. Uhum. Então, esses dois aspectos, para mim, são extremamente importantes para que a gente realmente possa começar. Eu falei, né? Eu acredito que resiliência é uma habilidade. E como toda habilidade, eu preciso o quê? Praticar. Eu preciso usar isso. Mas como que eu desenvolvo resiliência? Eu só desenvolvo resiliência se eu tiver problema, né? Se eu tiver dificuldade na minha vida. Senão eu não preciso ser resiliente. Sim, Não? muito legal, Flávia. E o que eu achei muito bacana tu ter falado para a gente foi sobre essa questão do piloto automático, porque quando surge um desafio, muitas vezes o piloto automático ele é o primeiro ali a ditar o que vai ser o próximo passo. Então, assim, às vezes por causa de crenças, por causa de alguns condicionamentos, a pessoa já tende a espernear, sair gritando, sair reagindo. Mas, na verdade, a gente pode, em vez de ser reativo, ser responsivo, né? Então, assim, deixa eu parar aqui e ver o que eu posso fazer de novo nessa nova situação que está me exigindo força, resiliência. Então, às vezes, parar um momento em silêncio, desligar o piloto automático e realmente estar presente para se questionar de que forma eu quero resolver esse problema, né, dessa vez. Eu não preciso resolver como eu sempre resolvi, da maneira que eu sempre resolvi. Eu posso me questionar, posso resolver de uma nova forma, se for favorável, né? E eu acho que é bacana isso, assim, estar presente, porque no agora a gente consegue descobrir novas maneiras de responder a uma situação, né? De uma forma que Exatamente. mais se adapte a quem a gente é hoje, né? Sim, exatamente. Eu acredito muito naquele conceito, né? Eu acho que independente de religião, da crença, mas eu acredito muito naquele conceito da prova, né? E quando a gente fala sobre a prova, sobre sermos provados, né? Eu me lembro também de escola. Né? Quando a gente está na escola, e se você talvez não se esforça, talvez você não se dedica da maneira como você precisa se dedicar, o que acontece? O aluno, ele é o quê? Diante de uma prova, literalmente de uma avaliação, ele é o quê? Reprovado. Uhum. Então, ou seja, e muitas vezes ele às vezes não precisa só estudar aquela matéria, talvez ele tenha que fazer um ano todo novamente. Sim. E o que eu percebo muito nas nossas vidas é isso. Quando uma situação na minha vida, ela se repete, né, e principalmente quando é uma situação de conflito, uma situação de dificuldade, de desafio, e eu percebo que aquela situação na minha vida ela está se repetindo, é porque provavelmente a evolução que eu precisava ter a partir daquela situação eu ainda não obtive. Então eu sempre penso assim, quando se repete uma vez, ok. A partir do momento que aquele ciclo ele começa, né, eu entro realmente num ciclo, onde tais situações elas começam a se repetir, aí de novo, aí é um momento especial mesmo para parar e se perguntar. Por que essa situação está se apresentando novamente na minha vida? O que eu deixei de fazer, né? Quais decisões e quais posicionamentos eu deixei de tomar quando essa situação aconteceu e que nesse momento eu não posso mais abrir mão. A prova está sendo...
Pode falar, Flávia. Para que realmente a gente saia desse ciclo. Sim, né? Desse ciclo onde eu permaneço tendo os mesmos comportamentos, talvez porque no início eu realmente estava pelo piloto automático, diante das crenças que a gente constrói. Né? Se a gente for pensar também, né, sistematicamente falando, né, às vezes eu tenho um comportamento, que esse comportamento ele está justamente presente no meu sistema. A minha mãe aprendeu dessa forma, a minha avó fazia assim, e eu, por consequência, acabo fazendo sem ter consciência do porquê eu estou tendo aquele tipo de atitude. Sim. E a prova vai se repetindo até que a gente passe, né? Até que a nota seja favorável e a gente desenvolva as habilidades necessárias. Não é fácil, né? Eu tenho os meus desafios, com certeza tu tens os teus, as pessoas que estão nos ouvindo têm, né, os delas, mas a partir do momento que a gente desenvolve as habilidades, a lição não precisa mais repetir, porque ela cumpriu o seu propósito, né? Exatamente, exatamente. E uma coisa que eu percebo é assim, né? A resiliência, como toda habilidade, você desenvolve ela, só que a cada momento você vai ser testado novamente naquilo. E aí a tendência é o quê? Né? Eu uso muito isso nos meus treinamentos, nas formações em coaching também. Eu sempre digo assim, que eu acredito, na minha forma de pensar, eu acredito que a nossa vida é como um jogo de videogame. Sabe aqueles jogos de videogame que tem as fases, as etapas? E cada etapa que a gente passa, o que acontece? Fica mais fácil ou mais difícil? Mais difícil. Por quê? Porque você já desenvolveu habilidades na etapa anterior. Quer dizer, então você já está melhor preparado para lidar com aquele novo desafio. E aí ele vem para você. Então eu falo, gente, a nossa vida é uma constante evolução. Às vezes a pessoa fala assim, nossa, mas eu queria tanto aquela vida tranquila. Eu falo, olha, então, né, compra uma casa na beira do mar, ou então se desliga, se desconecta do mundo, porque se realmente você quiser estar nesse mundo e causar algum tipo de impacto, você precisa compreender que você também vai ser impactado. Ninguém passa pela vida de ninguém sem causar um impacto e também sem sofrer um impacto. Sim, muito bom, Flávia. E a gente vai mudando de fase e as novas fases também vão ficando mais interessantes, né? Também tem isso. Claro, claro, com certeza. São as possibilidades, né? Aí, de novo, a gente volta ali atrás, aonde entra realmente a questão do poder da escolha. É de olhar para aquilo e falar, poxa, essa é mais uma possibilidade que eu tenho de desenvolver a minha resiliência, de entender que eu não preciso. O impacto vem, é natural. Né? Mesmo você sendo uma pessoa resiliente, você sente o impacto daquilo. Diante, às vezes a gente passa por situações na nossa vida que exigem pouco da nossa resiliência. Outras exigem muito, né? Ao ponto de você, às vezes, até mesmo se questionar, nossa, será que sobre isso eu vou suportar? Será que realmente eu consigo passar dessa fase? Mas é entender que essas possibilidades, elas se apresentam para que justamente a gente possa avançar. Eu sempre acredito que ninguém cresce, né, no gostosinho. Né? Ninguém cresce. No gostosinho, quando a gente está ali curtindo o momento, a felicidade, a gente justamente está curtindo. E isso é extremamente importante. Né? Nós também aproveitarmos os nossos momentos de glória, os nossos momentos de conquista. Mas crescer mesmo, a gente cresce na diversidade. É a diversidade que te leva para frente. Então, o quanto a gente precisa dar as boas-vindas. Não sei se vocês conhecem ou não, nem sei se eu poderia citar o nome dela, mas a Paula Abreu, que é uma pessoa fantástica, ela usa uma expressão que eu acho maravilhoso. Ela diz, ame o perrengue. Boa. Né? Ame o perrengue, porque é justamente isso. O perrengue, ele te leva para frente. Então, o quanto a gente precisa se apropriar disso também como uma possibilidade nossa para desenvolver. Sim, abraçar realmente novas possibilidades, porque o futuro, né, que se descortina à nossa frente é sempre mais interessante do que só ficar, né, nesse gostosinho que nem tu falou. Exatamente. E Flávia, se tu pudesse dar algumas dicas, né, para quem está nos ouvindo, dicas práticas assim, para começar a desenvolver, assim, não que uma dica já vá fazer com que eu desenvolva a resiliência, mas
algumas coisas que colocadas em prática podem começar a gerar novas reflexões e ajudar quem está querendo atravessar alguma situação difícil com mais resiliência. Bruno, eu acho que assim, tudo começa justamente da forma como você quer olhar para uma situação que você está vivenciando. Né? E nós, como pessoas em evolução, eu acredito que, né, o pessoal que está aqui, que acompanha o teu canal, que acompanha o podcast, acho que realmente são pessoas que estão buscando esse processo, senão não estaria ouvindo, né, um podcast conscientemente. Então, o poder de realmente desenvolvermos aí a nossa consciência. Eu acredito, assim, existem dicas, existem várias, né? Mas eu traria isso muito mais para uma questão de nós olharmos para a nossa vida e estabelecermos algumas coisas que são importantes. Né? De novo, a importância da presença, de nós estarmos presentes diante de algumas situações. Para mim, algo que realmente nos ajuda muito nesse sentido é realmente a meditação. Sim. A importância de nós meditarmos. E aí cada um vai optar pela meditação da forma que condiz com a tua crença, com a tua realidade. Né? Aqui é longe de... Eu acredito que você tem episódios incríveis que falam justamente sobre isso, né? E as pessoas podem procurar melhor. Eu não sei ensinar a meditar, né? Não é a minha área, não é a minha expertise. Mas eu realmente acredito do quanto a gente precisa parar em alguns momentos da nossa vida, do nosso dia, e entender como eu quero construir esse dia, como eu quero vivenciar esse dia, né? E fazer realmente uma seta mental indicando qual que significado você quer dar para aquele dia. E isso a meditação nos ajuda muito, né? Porque faz com que a nossa mente se acalme, faz com que realmente a gente possa agir de forma mais consciente. E diante de um desafio que se apresente a nós, a gente pare de agir assim no automático e comece a pensar. Eu falo que os nossos avós, eles eram muito sábios e talvez nem todos valorizaram essa sabedoria. Mas a história lá da avó de contar até 10 antes de falar qualquer coisa, ela é extremamente válida. Sim. E o quanto exercícios simples no nosso dia a dia podem realmente mudar totalmente as nossas respostas. Né? E outra coisa também que eu acho que é fundamental é a pessoa se abrir e se permitir buscar o autoconhecimento. Quando nós nos conhecemos, quando nós compreendemos, né, que somos seres diferentes, porém únicos, e nós temos sim perfis comportamentais que são diferentes. Existem pessoas que diante de um desafio, ela reage atacando, né? Ela quer já resolver logo, ela quer ir lá e vamos lá resolver. Outras pessoas não, elas reagem se fechando. Né? E aí não quer conversar com ninguém, precisa desse silêncio, precisa desse tempo ser respeitado. Mas a nossa maior dificuldade é porque nós não compreendemos isso em nós mesmos. A gente acha que a gente é o cisne negro lá, né? O patinho feio. Entendeu? Sim. Então, eu sempre digo que a busca pelo autoconhecimento, nós nos conhecermos, compreendermos como nós agimos ou reagimos diante de algumas situações, é o que muitas vezes nos possibilita justamente essa oportunidade de desenvolvermos habilidades que nós não temos para que a gente possa saber lidar melhor com essas situações. Sim. Não sei se você percebe, mas parece que tem pessoas que são mais... Parece que encaram as dores da vida de uma maneira mais tranquila. Outras parece que sofrem mais com isso. E o que é isso? Se não também, né? Não é que seja só isso. Mas também faz parte do perfil comportamental daquela pessoa. Né? Então, o quanto eu me conhecer, entender quais são os meus valores, né? Entender o que me move, qual é o meu propósito de vida, me ajuda também a desenvolver a resiliência. Perfeito. Meditação, então, e a capacidade de a gente se conhecer cada vez mais. Gostei muito das suas dicas, foi muito bacana ouvir o teu ponto de vista sobre isso. Acho muito que essa questão de a gente entender as diferenças é realmente muito importante, porque senão a gente cai na comparação, cai no ego, eu não sou suficiente, às vezes a gente pode cair numa área aí meio perigosa de vitimismo. Então, assim, saber que eu lido com as minhas questões de uma maneira, o outro lida da maneira dele, e eu posso aprender cada vez mais da minha maneira a resolver os meus problemas. Tem muito daquela coisa, né, Flávia, que às vezes quando as pessoas não se conhecem e vem um problema para elas, elas saem gritando para todo mundo e querendo o conselho de todo mundo, só que na verdade, às vezes as pessoas não se conhecem e
tampouco os teus problemas elas vão conhecer. Então, às vezes é difícil esperar de alguém uma solução que só pode vir de dentro de ti ou através de um aconselhamento, mas um aconselhamento profissional ou muito direcionado para aquilo que tu precisa, Sim. né? Então, Com certeza, com certeza. Então, às vezes a gente vai também, né, só no conselho, e talvez não é o conselho que a gente precisa. Né? Até porque o conselho em si, ele vem, né, baseado na própria crença da pessoa que está te aconselhando. Então, o quanto realmente a gente ter um respaldo técnico, né, de um profissional qualificado para que realmente possa gerar tudo isso em nós. Sim. Isso é fundamental. Sim, com certeza. E, Flávia, então, antes da gente encerrar, eu gostaria que tu indicasse para a gente algum livro que tenha te ajudado a gerar reflexões positivas sobre resiliência, sobre esse tema que a gente está falando hoje. Show. Eu tenho um livro que é muito bacana, inclusive o nome dele eu acho que reflete muito isso. Né? Não sei se você conhece ou não, que é o Antifrágil, do Nassim Taleb. É um livro muito bacana, ele fala assim, coisas que se beneficiam com o caos. Então ele diz o quanto nós... É um livro assim bem voltado para a parte do nosso olhar empresarial também, do quanto a gente precisa se preparar para essa questão, né? O empreendedorismo está muito ligado a isso também. Mas ele traz esse conceito, né, de sermos antifrágeis. Porque algo que é frágil, ele se quebra. O que é frágil é como se ele fosse quase que inquebrável. Né? Então, o quanto a gente precisa se apropriar disso também, para a gente poder desenvolver aí um pouco mais a nossa mente a respeito de tudo que a gente está vivenciando. Né? O mundo, ele não é o mesmo, a gente está nesse desenvolvimento, nessa busca constante. Né? Eu estou fazendo uma pós em psicologia positiva e uma das coisas que a professora colocou essa semana foi justamente que essa busca pelo sentido do ser humano, ela vem mudando muito, né? E hoje nós temos realmente pesquisas científicas que comprovam o quanto o ser humano ele precisa ter um sentido para que ele possa agir de uma determinada maneira. Então, o quanto realmente a gente buscar por esse conhecimento nos ajuda em todo esse processo da nossa vida. Muito legal, Flávia. Agradeço a indicação, vou procurar esse livro. Deve ser muito bom mesmo. E, Flávia, tu gostaria de indicar algum endereço novo para quem quer conhecer um pouquinho mais do teu trabalho? Lá na outra entrevista, com certeza tu indicou alguma forma de contato para quem quisesse chegar até você. Se quiseres indicar algum outro canal, alguma outra maneira, pode ficar à vontade. Tá. Bom, hoje o canal que as pessoas mais se aproximam é realmente pelo Instagram, né? Então, até porque lá você vai conseguir identificar um pouquinho mais do meu trabalho, a forma como eu atuo. Então, é o @FláviaCobal, tudo junto, só Flávia Cobal. Vão ser todos muito bem-vindos, né? Se você me procurar lá no direct, sou eu que te respondo. Esses dias eu achei muito engraçado, que uma pessoa fez uma publicação e aí eu respondi agradecendo ela. Meu Deus, é você mesma! Eu não estou falando com o robozinho. Eu falei, não, você não está falando com o robozinho, você está falando comigo mesma. Então, eu tenho esse cuidado, né? Ainda posso, né? Claro, tem outras pessoas que talvez já estejam num nível que não consigam mais gerenciar isso. Mas eu ainda consigo falar com o meu público diretamente. Então, lá pelo Insta, você pode me chamar no direct, pode ir acompanhando lá as postagens, que por lá hoje é o canal que eu consigo mais gerar interação e para que as pessoas também conheçam um pouco mais ainda meu trabalho. Se tiver dúvida, me chama no direct que a gente conversa daí de uma forma um pouco mais pessoal. Perfeito. Flávia, então, muito obrigada. Estou bem feliz mesmo de te receber aqui de novo. Te agradeço muito a tua disponibilidade. Saiba que o canal está sempre aberto aqui para te receber. E tenho um carinho muito grande, como eu já falei no começo, por ti. Tenho muita admiração pelo teu trabalho e desejo muito sucesso, muita luz na tua caminhada. Bruna, obrigada novamente, né? Gratidão pelo segundo convite. Eu sempre digo assim, quando uma pessoa te convida uma vez é uma honra, quando ela te convida 2 vezes, aí não tem nem o que dizer, né? Porque realmente, né, acho que é o reconhecimento do trabalho e isso aí é o que acaba nos movendo. Então, obrigada por esse novo convite, gratidão, parabéns, né? Porque eu vejo também ao longo de todo esse processo, aí, esse 1 ano e meio, né? Acho que o canal está perto de fazer 2 anos, né? O quanto você também vem, o quanto você vem crescendo e ajudando as pessoas,
né? Eu acho que isso é o principal, o quanto realmente através do podcast você tem ajudado tantas pessoas aí no mundo, né? Eu acho que isso é o mais bacana, é quando a nossa mensagem ela realmente é reverberada para o mundo, tá? Com Então, certeza. obrigada, gratidão e parabéns pelo seu trabalho Muito lindo. obrigada, Flávia. Um grande abraço. Beijo.